Olá, curiosos! É natural que, no nosso dia a dia, tentemos não focar excessivamente na ideia da nossa própria finitude. Afinal, pensar constantemente sobre perigos existenciais não é exatamente a receita para uma vida tranquila e feliz. Viver sob uma nuvem de medo e ansiedade sobre o que pode acontecer impede de aproveitar o presente. No entanto, uma verdade desconfortável persiste: a humanidade, como um todo, coexiste com ameaças de constantes perigos que pairam sobre nós silenciosamente, muito além dos acidentes individuais do cotidiano. Claro, um deslize no banheiro, um engasgo inesperado ou um trágico acidente de trânsito são possibilidades reais e assustadoras que podem ceifar uma vida num instante. Mas existem forças da natureza e consequências de nossas próprias ações que têm o potencial de desencadear desastres em uma escala inimaginável, afetando milhões ou até bilhões de vidas simultaneamente. Hoje, vamos encarar de frente alguns desses cenários catastróficos que, segundo a ciência, podem se desdobrar a qualquer momento, alterando drasticamente o curso da civilização. Preparem-se para conhecer 5 desastres monumentais que espreitam no horizonte do nosso planeta. Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para acompanhar as próximas curiosidades das coisas. A fúria adormecida dos supervulcões. Os vulcões comuns já inspiram um temor reverente. Quem não se impressiona com a história de Pompeia, a cidade romana congelada no tempo, sepultada instantaneamente pelas cinzas e fluxos piroclásticos do Vesúvio? Essa tragédia demonstra o poder devastador localizado de uma erupção. Mas existe uma categoria de vulcão que eleva essa ameaça a um nível planetário: os supervulcões. Esses gigantes geológicos não são definidos por sua altura, mas pela magnitude explosiva de suas erupções, capazes de expelir mais de 1000 km³ de material e alterar o clima global. Existem cerca de 20 supervulcões conhecidos, muitos deles escondidos sob caldeiras imensas, como a famosa Yellowstone nos Estados Unidos. A última erupção dessa magnitude ocorreu há milhares de anos, mas a questão não é se um deles vai explodir novamente, mas quando. Quando um supervulcão entra em erupção, as consequências são apocalípticas. Uma vasta área seria incinerada instantaneamente. Milhões de toneladas de cinzas e gases tóxicos, como o dióxido de enxofre, seriam lançados na estratosfera. Essas cinzas bloqueariam a luz solar por anos, induzindo um inverno vulcânico global, com queda drástica de temperatura, colapso da agricultura, chuvas ácidas e contaminação de fontes de água. Terremotos e tsunamis poderiam ser desencadeados pela violência da explosão. Uma única erupção de Yellowstone, por exemplo, cobriria grande parte da América do Norte com uma espessa camada de cinzas, tornaria vastas regiões inabitáveis e desencadearia uma crise alimentar mundial, potencialmente levando à extinção em massa e ao colapso da civilização como a conhecemos. Embora as erupções sejam raras em escala de tempo humana, ocorrendo talvez a cada 100.000 anos em média, a imprevisibilidade exata e as consequências inimagináveis tornam essa uma das maiores ameaças naturais ao nosso planeta. O colapso das ilhas, megatsunamis gerados por deslizamentos. Imagine uma montanha inteira, ou grande parte de uma ilha vulcânica, simplesmente deslizando para dentro do oceano. Esse fenômeno, conhecido como colapso de flanco vulcânico, é uma ameaça real, especialmente em ilhas geologicamente ativas como as Canárias ou o Havaí. Estudos geológicos indicam que esses eventos colossais ocorrem em escalas de tempo de dezenas a centenas de milhares de anos. Nas Ilhas Havaianas, por exemplo, evidências sugerem que deslizamentos massivos ocorrem aproximadamente a cada 100.000 anos. Se uma porção significativa de um desses vulcões instáveis cedesse hoje, um volume inimaginável de rocha, talvez milhares de quilômetros cúbicos, despencaria no Pacífico. A energia liberada seria equivalente a milhares de bombas atômicas, gerando um megatsunami. Ondas com centenas de metros de altura poderiam se propagar através do oceano a velocidades de avião a jato, devastando não apenas as costas próximas, mas potencialmente atingindo litorais a milhares de quilômetros de distância, como a costa oeste dos Estados Unidos ou países da Bacia do Pacífico, com uma força sem precedentes na história humana registrada. E o mais preocupante, estudos indicam que a instabilidade em algumas dessas estruturas vulcânicas pode estar aumentando. A vingança dos gelotsunamis por derretimento e desmoronamento. Os tsunamis não são causados apenas por terremotos submarinos ou colapsos vulcânicos.
Qualquer evento que desloque rapidamente um volume massivo de água pode gerar ondas devastadoras. E aqui, as mudanças climáticas entram em cena de forma alarmante. Em 1958, um terremoto na Baía de Lituia, Alasca, provocou um deslizamento colossal de rochas e gelo em uma enseada. O resultado foi a maior onda já registrada, um mega-tsunami local que atingiu a espantosa altura de 524 metros na encosta oposta. Mais recentemente, em 2017, um deslizamento na Groenlândia gerou ondas de mais de 100 metros. Com o aquecimento global acelerando o derretimento das geleiras e mantos de gelo na Groenlândia, Antártica e regiões montanhosas, encostas que antes eram estabilizadas pelo gelo estão se tornando mais vulneráveis a deslizamentos. Além disso, o próprio derretimento contribui para a elevação do nível do mar. A combinação do aumento do nível médio dos oceanos com a maior probabilidade de deslizamentos massivos de rocha e gelo em fiordes e costas expostas cria um cenário propício para tsunamis mais frequentes e potencialmente mais destrutivos em regiões antes consideradas de baixo risco. O Big One iminente, megaterremotos em zonas de subducção. Vivemos sobre uma crosta terrestre dinâmica, dividida em placas tectônicas que se movem e colidem. Em locais chamados zonas de subducção, uma placa mergulha sob a outra, gerando um atrito imenso. Essa tensão acumulada pode ser liberada subitamente na forma de terremotos devastadores. Uma das zonas mais preocupantes do planeta é a zona de subducção de Cascadia, que se estende por cerca de 1.000 quilômetros ao longo da costa oeste da América do Norte, desde a Colômbia Britânica até o norte da Califórnia. Evidências geológicas mostram que essa falha produz megaterremotos de magnitude 9 ou superior em intervalos médios de 300 a 500 anos. O último grande evento ocorreu em janeiro de 1700. Isso significa que já se passaram mais de 300 anos, e a tensão está se acumulando perigosamente. Um terremoto de magnitude 9 mais em Cascadia seria catastrófico. O tremor intenso duraria vários minutos, causando destruição generalizada em cidades como Seattle, Portland e Vancouver. Mas o pior viria logo depois, um tsunami colossal varreria a costa, com ondas que poderiam chegar a 30 metros de altura, inundando áreas a quilômetros do litoral. A observação de emissões de gases como monóxido de carbono na região é interpretada por alguns cientistas como um possível sinal do aumento da fricção entre as placas, sugerindo que o próximo Big One pode estar mais perto do que gostaríamos de admitir. Os danos seriam incalculáveis, e a paisagem costeira seria alterada para sempre. A febre do planeta, o ponto de não retorno do aquecimento global. Diferente das catástrofes súbitas anteriores, o aquecimento global é um desastre em câmera lenta, mas nem por isso menos perigoso. Apesar de amplamente discutido, a gravidade e a urgência da crise climática ainda não são tratadas com a seriedade necessária em escala global. As evidências são inegáveis, a temperatura média do planeta está subindo a um ritmo alarmante. Nos últimos 50 anos, o Ártico aqueceu cerca de 5 graus Celsius, resultando no derretimento de mais de um quarto de sua cobertura de gelo perene. As consequências já são visíveis: eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos, ondas de calor, secas prolongadas, inundações devastadoras, furacões mais fortes, elevação do nível do mar ameaçando comunidades costeiras e nações insulares, acidificação dos oceanos prejudicando a vida marinha, e expansão de desertos. Mas o futuro projetado é ainda mais sombrio se a trajetória atual continuar. Zonas inteiras do planeta podem se tornar inabitáveis devido ao calor extremo. Projeções indicam que regiões como o Golfo Pérsico podem atingir temperaturas insuportáveis para a vida humana, picos de 75 graus Celsius ainda neste século. A perda de terras costeiras devido à elevação do mar deslocará centenas de milhões de pessoas. A escassez de água e alimentos se agravará, levando a conflitos e instabilidade social. Em cenários mais extremos, o planeta poderia atingir pontos de inflexão irreversíveis, tornando a Terra um lugar hostil para a maioria das formas de vida complexas. Tudo isso impulsionado, em grande parte, pela atividade humana e nossa insistência em um modelo de desenvolvimento insustentável. E você? Acredita que algum desses cenários é mais provável de acontecer em breve? Qual deles te deixa mais apreensivo? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Até a próxima, curiosos!